Vamos lá, pessoal, a correção. Eu vou perguntando, né, quem puder ir falando aí, a gente vai conferindo e justificando por quê. Só duas coisas, duas coisas aqui que a gente vai seguir, tá? Só dois critérios. O primeiro é o seguinte, nós vamos justificar as alternativas corretas, né? Porque para vocês entregarem o manuscrito, marcando a alternativa e justificando por que você marcou aquela alternativa, né? Como correta, como se pede o exercício. E o segundo é que vamos nos ater à matéria que nós aprendemos, né? Tem até uma questão que eu tirei ela, acho que é a 23, que ela está um pouco além de algumas coisas que nós não vimos ainda. A gente deixa no stand-by, não precisa entregar, no futuro a gente volta nela, entendeu? Então nessa lista uma questão eu vou tirar por enquanto. Então vamos lá. Átomos do elemento químico potássio possuem 20 nêutrons, estão no quarto período da tabela periódica, na família dos metais alcalinos, né? E em relação a seus íons, é correto afirmar que. Então, idealmente, é bom se vocês tiverem uma tabela aí, tá? Porque eu vou perguntar algumas coisas e vocês vão responder. Por exemplo, o potássio, qual que é o número atômico do potássio? Né? Só para lembrar, o número atômico é o Z, né? E o número atômico, ele diz respeito à quantidade de prótons que um átomo tem em seu núcleo, né? Então, alguém poderia verificar a tabela periódica e dizer para a gente qual que é o número atômico, qual que é o número atômico do potássio? O potássio é o K, né? Alguém olha na tabela aí, por favor? Pessoal, alguém? Deixa eu abrir uma aqui. O número atômico dele é o 19. 19, beleza. Então o Z dele é 19, né? O número atômico 19. Então aqui ele fala que, ó, em relação aos seus íons, é correto afirmar que. Então vejam bem, se eu tenho um elemento químico potássio, independente dele estar no estado neutro, ou seja, número de prótons igual ao número de elétrons, independente dele ser um íon positivo, né, aquele que perdeu elétrons, ou um íon negativo, aquele que ganhou, o número atômico é o mesmo. Né? O número atômico é o mesmo. Então, de cara, por exemplo, como vocês viram na tabela periódica, o número atômico é 19. Né? Então, de cara, a letra A está errada, né? A letra... Vamos falar só da certa, né? Depois a gente faz o comentário das outras, se possível. Olha só, a letra C. Por que a letra C é verdadeira? 18 elétrons e A igual a 39. O A é o número de massa, né? O que é o número de massa? O número de massa, só colocar aqui, tá? Vou pegar aqui para vocês. Né? O Z é o número atômico, que vocês já falaram comigo que é 19. O A é o número de massa. O que é o número de massa? Prótons mais nêutrons, né? Então, olha só, com o número de massa 39, né? Com o número de massa 39, e eu tenho quantos nêutrons e quantos prótons nesse átomo? Nêutron já fala aqui, né? Olha, possui 20 nêutrons, ok? Quantos prótons sobraram? Sobraram 19 prótons, não é isso? 19 prótons. Ora, no seu estado, então, sobraram 19 prótons, quer dizer que, olha só, pedi para olhar na tabela lá, não é isso? Quer dizer o seguinte, se ele tem 19 prótons, então no seu estado neutro, ele deveria ter quantos elétrons? 18. Só que isso aqui é um íon. Um íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Ele deveria ter 18, mas ele tem quanto? Aliás, ele deveria ter 19, mas ele tem quanto? Ele tem 18. Por quê?
porque ele perdeu um, né? Então vamos voltar aqui, ó. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Deixa eu apagar isso aqui, vai clarear a memória. Porque a questão não é só resolver o exercício, né? Mas a gente poder relembrar parte do conteúdo. Então vamos lá. O número de massa aqui é 39. Né? O que significa o número de massa? É o número de prótons mais nêutrons. Ora, mas já falou que tem 20 nêutrons. Se ele tem 20 nêutrons, então o número de prótons, que é o número atômico, vai ficar 39 menos 20, 19. Que é o que nós vimos na tabela. Por que eu pedi para olhar na tabela? Porque eu não sabia se era a letra C, né? Então, olha só. O número 19. Quantos elétrons ele deveria ter? Quantos elétrons? Ele deveria ter 19 elétrons. Por que ele tem 18 elétrons? Porque ele perdeu um. Ele é um íon, né? Ele é um íon. O íon é aquele que ganhou, perde elétrons. Então, essa aqui é que se enquadra, né? Ele tem 18 elétrons e o número de massa 39. Né? De cara, essa aqui não serviria. Por quê? Bom, a própria tabela mostra que o número atômico é 19. E aqui está como 18. Né? Se o número atômico se o número de nêutrons é 20, se o número de nêutrons é 20, então aqui mostra que ele tem 20 prótons. Se ele tem 20 elétrons, então ele não é íon. Ok? Ele pode, no seu estado, ele teria 20? Não. E outra coisa também, ele não pode ter 20 prótons, né? Porque ele não pode ter 20 prótons aqui. Porque o número atômico é 19. Então, se eu tirar 19 aqui do número atômico, se eu tirar 19 do número atômico, sobra 21. Né? Então, ele teria 21. Olha lá, já não bateu com nêutrons, né? Então, não pode ser essa. Então, dependendo de eu saber o número atômico, que é 19 prótons, só que eu já vejo, né? Que é a formação do problema. Ó. Número de massa, 40 menos 20 sobra 20 prótons. Se ele tivesse 20 prótons, só que ele não tem 19. Mas se ele tivesse 20 prótons e 20 elétrons, ele já não seria um íon. Então, essa aqui não serve. Cátions bivalentes. Aí, no caso aqui, ele perdeu apenas um elétron, né? Que ele deveria ter 19 elétrons, ele tem 18. Né? De fato, quando ele perde elétron, ele é um cátion, né? Mas não bivalente, porque ele perdeu apenas um. E aqui fala que o número de massa é 38. Se o número de massa for 38, e ele tem 20 nêutrons, quer dizer que 38 menos 20, 18. O número de prótons, o número atômico seria 18, quando não é. Quando na verdade ele é o quê? 19. Ok? Então, por esses motivos, letra C. Então, você pode justificá-la, né, dizendo que o número de prótons, o número atômico do potássio é 19. Então, o número de prótons é 19. Se o número de prótons é 19 e o número de nêutrons é 20, então 20 mais 19, 39. Bateu certinho o número de massa. Entretanto, no seu estado de neutralidade, tendo 19 prótons, ele deveria ter 19 elétrons. Mas por que ele tem 18 elétrons? Porque ele é um íon. Né? Ou seja, ele perdeu elétron. Se transformou num cátion. Bora para outra. Essa número 2 aí. O que vocês marcaram nela? Ou na 2, marquei a alternativa D. A D. Né? Vamos ver por que é a D? Vamos ver por que é a D. Se der tempo, a gente vê por que não são as outras. Né? Porque explicando as outras também, a gente aprende mais e reforça o conteúdo. Vamos lá. Aqui mostra o seguinte. É um quadro mostrando 4 espécies, né? Ou 4 elementos químicos, 1, 2, 3, 4. Aí de cada elemento químico fala do número de prótons, do número de nêutrons e do número de elétrons. Né? Lembrando que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então vamos lá.
Aqui ele fala o seguinte, olha, considerando as 4 espécies, 1, 2, 3, 4, apresentadas, é incorreto afirmar. Ou seja, qual que é a incorreta? A incorreta é 4 é um átomo neutro. Por quê? Olha só, para um átomo ser neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, né? Aqui ele tem 20 prótons e tem 18 elétrons. Ele não seria um átomo neutro. Ele seria o quê? Ele seria um íon positivo, porque ele tem mais prótons do que elétrons. Então, por isso que a incorreta é essa. Mas a letra C, por exemplo, você pode olhar o item 3 aqui, ele fala que a massa molar é 23 gramas. A tabela periódica informa. Então, essa está certa. 2 é um ânion de flúor. Quando ele fala esse flúor aqui é o -1, né? Menos ou menos 1, quer dizer o quê? Que ele ganhou um elétron. Quer dizer que ele ganhou um elétron. Então, o 2, você vê que de fato aqui, olha, o 2 ganhou um elétron, né? Porque ele tem o quê? Número de prótons 9. Então, se ele tivesse no estado de neutralidade, ele tinha o mesmo número de elétrons, só que ele tem 10 elétrons. Ele tem um a mais, então por isso que tem o menos aqui, ó. Essa é verdadeira. Ah, mas como que eu sei que é o flúor? Tem que olhar na tabela. O número Z dele, que é o número atômico dele lá, mostra que é 9, né? É um cátion hidrogênio positivo, né? O cátion é aquele que perde elétrons, né? O cátion perde elétrons. Então, olha só, o número 1, ele tem um próton, 0 nêutrons e 0 elétrons, né? Se você olhar na tabela periódica, o número Z igual a 1 é do hidrogênio. Ele realmente tem um próton, só que ele tem um próton e um elétron no estado de neutralidade, né? Aqui significa que ele perdeu um elétron, então ele tem 0 elétrons. É justamente isso. Então está correta também. Então a única alternativa incorreta é que o 4 é um átomo neutro, quando não é. O 4, na verdade, é um átomo positivo. Bora lá, galera. Se não entendeu alguma parte, manifestem-se aí, por favor. Questão 3. Questão 3. Assinale a afirmativa correta, né? No caso... vamos dizer por que é a letra C. Essa alternativa correta é a letra C. Os nuclídeos B11 e C12 são isótonos. O que são isótonos? Isótonos são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons, né? Possuem o mesmo número de nêutrons. Isso aqui é o número de massa. Isso aqui é o número de massa, tá? Isso aqui significa o quê? Prótons mais nêutrons. Ok? Então, se você olhar na tabela periódica, quanto que é o número atômico de cada um aqui, ó? Qual que é o número atômico de cada um? Esse aqui, no caso, é o boro, e esse aqui, no caso, é o carbono. Qual que é o número atômico, né? Qual que é o Z do boro e o Z do carbono? Bora lá, galera, olha a tabela. Boro e carbono, número atômico. 5 e 6, respectivamente. 5 e... Bora lá tentar de novo. 5 e 6. Então, olha só. O número de massa é o número... O número de massa... O número de massa representado pela letra A é o número Z, né, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, se eu tirar prótons, sobra nêutrons, né? Então, quer dizer, esse cara aqui, o boro, tem quantos nêutrons? 11, que é o número de massa, menos o número atômico, sobra nêutrons, né? Então, 11 menos 5, 6. Então, esse é o número de nêutrons. O carbono tem número atômico 6 e número de massa 12. Então, 12 menos 6, 6. Então, veja bem, eles têm a mesma quantidade de nêutrons. Se eles têm a mesma quantidade de nêutrons, eles são o quê?
isótopos, ok? Eles são isótopos. Tá? Só comentando aí, depois vocês verificam cada item desse aí. Mas, por exemplo, por que esses aqui não podem ser isótopos? Né? Isótopos são elementos que apresentam o mesmo número de prótons. Nossa, mas por essa definição, eles são isótopos ou não? Bom, aqui não é o mesmo número de prótons, né? Aqui ele está representando o mesmo número de massa. O número atômico deveria ser igual, né? Só que é o seguinte, aí há uma contradição. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho dois números iguais, ó, que são número de massa. Né? Número de massa iguais seria o quê? Isóbaros. Isóbaros é o mesmo número de massa. Né? Igual esses dois aqui, ó. Eles não são isóbaros, né? Que ele tem o mesmo número de massa. Só que aí o que acontece? Isótopo é impossível, por exemplo, vamos supor, o argônio que eu tenho ali, e o cálcio, tá? Opa. O argônio e o cálcio. Argônio e cálcio. Jamais esses dois camaradas poderiam ser isótopos. Por quê? Porque eles teriam que ter o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Se eles tivessem o mesmo número atômico, eles seriam o mesmo elemento químico. Não tem jeito, né? Ou seriam dois argônios ou dois cálcios. Não tem como você falar assim, o número atômico desse cara é 10 e o número atômico desse cara aqui também é 10. Impossible. Porque é o número atômico que define o átomo. Cada átomo tem seu número atômico próprio. Se você aumentar ou diminuir o número atômico, ou seja, o número de prótons, você altera, já é outro elemento químico, já é outro átomo, ok? Então não teria jeito. Então esses dois camaradas aqui, olha, eles são o quê? Isóbaros, que é o mesmo número de massa. Esses dois aqui, olha, esse sim, que é o urânio e urânio. Só que o enriquecido, o outro não, né? Um é 238 e um 235. Os dois urânios, eles têm o mesmo número de prótons, né? O mesmo número atômico. Então eles são isótopos. Eles não são isóbaros porque as massas aqui, olha, não são as mesmas, né? Então esses dois aqui, no caso, eles são isótopos. Ok? A número 4. A número 4 é o seguinte. Quando o isótopo hidrogênio, olha só, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. O hidrogênio, ele tem o número atômico 1, quer dizer, um próton, e tem um elétron lá no seu orbital, né? Na sua novela eletrônica, circundando o átomo, vamos dizer assim, em torno do átomo. Esse hidrogênio ele vai ceder um elétron. Ele cede, ele perdeu um elétron. O elétron foi embora. Né? Resulta uma espécie química constituída unicamente por... Ora, se ele tem apenas um próton e se tem apenas um elétron, se o elétron foi embora, quem ficou? Apenas o próton. Não é verdade? Não tinha nêutron, né? Só tinha um elétron, não tem como ser dois. Um próton e um elétron já é a configuração dele. Um próton, elétron e um nêutron. Não, só tem um próton e um elétron. Então, se aquele único elétron sai, o que fica? Fica apenas o núcleo dele, que é um próton. Então, letra B de bola. O desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a identificação de átomos dos elementos químicos naturais e também possibilitou a síntese de átomos de elementos químicos não encontrados na superfície da Terra. Né? Indique, entre as alternativas abaixo, aquela que identifica o átomo de um determinado elemento químico e o diferencia de todos os outros. Acabei de falar. O que diferencia um átomo definitivamente de outro é o quê? O número de prótons, ou seja, o Z. Não tem dois átomos com o mesmo número de prótons. Então, o que diferencia dois átomos é única e exclusivamente o quê? O número de prótons. Isso é o que faz com que cada átomo tenha a sua identidade própria, que é o número atômico, o número Z, a quantidade de prótons em seu núcleo. Bom, agora eu vou falar um pouco dessa configuração eletrônica, porque tem vários exercícios sobre ela, né? O que é essa configuração eletrônica, ou o que é essa distribuição eletrônica? Vamos lá. Imagine lá um átomo, como chama, um elemento químico, né? Um átomo qualquer.
Vamos pegar, por exemplo, aí o lantânio. Olha para mim, por favor, qual que é o número atômico do lantânio aí, vocês que estão com a tabela. La. O lantânio, qual que é o número atômico dele? O 57. 57 número atômico? Então, Z do lantânio, 57. Quer dizer que ele tem 57 prótons em seu núcleo. Em seu estado de neutralidade, ou seja, quando a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, então ele também vai ter 57 elétrons. Olha, esses 57 elétrons estão distribuídos na nuvem eletrônica de acordo com aquele endereço quântico que nós vimos, que são os números quânticos, né? Os 4 números quânticos. Então, a gente pode falar de dois. Os dois, né? O número quântico principal e o secundário, né? Então, o principal é os níveis atômicos, né? Os níveis atômicos, que são 7. Então, estão aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis atômicos, né? Ou K, L, M, N, O, P, PQ, né? Que são as 7 camadas, né? Mas como a gente está falando de nível, é melhor falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada nível tem um número máximo de elétrons que comporta. Então, por exemplo, o nível 1, que é a primeira camada, comporta no máximo 2 elétrons. O nível 2 no máximo 18, o nível 3 no nível 2 no máximo 8, o nível 3 no máximo 18, o nível 4 no máximo 32, o nível 5 no máximo 32, o nível 6, e aí vai. E cada nível, né, tem o seu subnível, né, que é o secundário. Subníveis são S, P, D, F. Então você tem 4 subníveis, você tem 7 níveis, e cada nível pode ter até 4 subníveis, né, que é S, P, D, F, certo? Por isso vocês estão vendo de 1 a 7, estão vendo vários S's, vários P's, vários D's e vários F's, ok? Só deixar anotado aqui, né, que o número de elétrons do lantânio, seu estado de neutralidade é 57, vocês têm 57 elétrons. E aí é o seguinte, fazer a distribuição eletrônica, uma configuração eletrônica, é mostrar como esses elétrons estão distribuídos em cada nível e subnível. Então a gente usa esse diagrama chamado diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama de Linus-Pauling, ele vai fazer a configuração elétrica do átomo. Então vamos por pelos elétrons, por isso que é a configuração eletrônica. Então vamos pegar esse átomo aqui de lantânio, cuja quantidade de elétrons é 57. Como que eu faço? Então vou seguir a orientação das setas, né? Então olha só. Aqui eu tenho um S2. Isso é difícil fazer isso aqui, mas vamos tentando. Aqui eu tenho mais uma arte, né? Um S2, tá? Um S2, que é esse primeiro cara aqui. O que significa isso? Na primeira camada, no subnível S, ele tem 2 elétrons. Só que eu tenho 57, né? 57 menos 2, 55. Eu tenho que distribuir todos os elétrons. Então eu parto para o segundo aqui, olha. 2, segunda camada, subnível S, 2. Então, somos expoentes, tá? Eu já tenho 4 elétrons. Aqui, ó. Próximo aqui, ó. Eita, aqui, meu Deus. Vamos lá. Só seguir as setinhas, tá, galera? Bora lá. Então, tá aqui, ó. Aí a ordem da seta. Primeiro esse, depois esse. Então, vem 2 P6 e 3 S2. Na ordem da seta, viu, galera? 3 S2. Quanto que eu paro, Renato? Quando é 57. Então, até agora deu quanto? 2, 4, 10, 12. Então, pode descer um raio. Qual que é o próximo? Esse aqui, ó.
Qual que é a ordem? 3 P6, 4 S2. Ok? Isso aqui é uma linha só, tá, gente? Só que a gente não vai conseguir fazer uma linha só. Eu vou passar para de baixo, mas você coloca numa linha só. Vão acompanhando e fazendo aí no caderno, né? Então aqui, ó, já deu quanto? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Tá longe ainda, então vem para essa daqui, ó. Ok? Então continuando a linha de cima. Então vai dar o quê? Pera lá, quanto que eu falei? Ah, tá. Vamos nessa aqui então. 3D10. Olha só, agora 10 de uma vez, hein? Eu tô significativamente. 3D10, 4P6, 5S2. Então, bora lá? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Então aqui tem 20 elétrons. Elétrons aqui, então. E aqui embaixo já tem quanto? Então 20, 30, 36, 38. Não acabou ainda. 38 total. Para 57, né? Então agora nós tínhamos até isso. Então vamos lá. Próximo aqui, ó. Então vamos lá. 4. É tudo uma linha, tá, gente? Tô colocando assim, vocês entenderem aí, né? 4D10. Então 38 deu 48, né? 48, chegando lá. 4D10, 5P6, 5P6, 4D10, 5P6. Então tinha dado quanto? 38, 48, 54. Tá quase, né? 5P6 e 6S2. Quanto deu aí? Quanto deu o total aí, o Jader? Então 20, 30, 36. 56. Tá dando 56 até agora. Tá dando 56? Isso, Tá faltando um apenas, né? Tá faltando um apenas. 4F1, não é isso? Isso. Aí olha só, gente, isso aí, Jader. Olha aqui, esse cara aqui é 4F14. Ele é 4F14. Mas só falta um elétron para inteirar 57. Então vou colocar 4F1. 4F1, quer dizer, no quarto nível, né, no subnível F, cabem 14 elétrons. Entretanto, eu só tenho mais um para colocar. Então 4F1, né? Então vejam bem, se vocês fizerem aí, deu uma linha bem extensa, né? Colocando toda a configuração, a distribuição eletrônica, ou configuração eletrônica, né? Isso aí vai ajudar a gente a interpretar várias coisas. Por exemplo, né? Se eu perguntar para vocês, galera, no segundo nível, né, no nível 2, eu tenho quantos elétrons no nível 2? Qual seria a resposta? Quantos elétrons eu tenho no nível 2? 8 elétrons? 8 elétrons, porque olha Oito só. elétrons. Olha o nível 2. O nível 2 eu tenho o subnível SP. Dois Eu tenho 2 S2. aqui, 6 aqui. Então eu tenho 2 mais Dois 6, P6. 8 elétrons. Não é isso? Isso. Isso aqui também eu olho a valência. A valência é o último nível no caso, né? Os elétrons de valência são os elétrons do último nível de acordo com a configuração eletrônica, né? O nosso último nível no caso aí é o F, né? É o F. Aliás, o subnível, né? O último nível no caso nosso é qual? Subnível, mas ele não é do último nível não, tá? Então ele também não é o último subnível. No caso, qual que é o nosso último nível? É o 6. É o 6. É o 6, né? Isso. No caso, o último nível é o 6, né?
Então, olha lá, ele tem dois elétrons. Subnível é esse. Né? E se eu tivesse, por exemplo, vamos supor que esse cara terminasse aqui, ó. Vamos supor que esse átomo terminasse aqui, ó. Tá vendo? Vamos supor que não fosse o lantânio, fosse outro átomo. Por exemplo, você fala assim, galera, olha só, tem um átomo cuja configuração eletrônica é essa daqui, olha. Aí, opa! Esse aqui é o 2P, né? Dois P6. Dois P6. Ok? Você fala assim, galera, eu tenho esse camarada aqui, olha, esse elemento químico. Pela configuração eletrônica dele, ele é qual átomo? O que você faria? Você somaria primeiro todos os elétrons, né? Então aqui daria o quê? 10 elétrons. 10 elétrons no estado de neutralidade, 10 prótons. Número atômico 10. Lá na tabela periódica, qual elemento tem número atômico 10? Quem é? Olha para nós. É o neônio. Neônio? Isso. Neônio, né? Então, número atômico 10. Aí se eu perguntar assim, olha, quantos elétrons ele tem na sua camada de valência? 6 elétrons. Não. 8. Por que 8? Porque olha só, esse nível aqui, né? O segundo nível ele tem quantos? Ele tem 8 elétrons, é isso? Você tem que olhar o nível dele. Eu achei que eu olhava o subnível, porque se fosse olhar o subnível daria 6, né? Porque é pelo P aí. Exatamente. Mas você tem que olhar o nível. Beleza? Porque senão você vai olhar só o último, entendeu? Por exemplo, ele pode ter o subnível F repetido em outros níveis, entendeu? Então você tem que pegar o nível. Você tem que pegar do último nível. Então você pega lá, por exemplo, se você tiver 3 níveis, 2, então você vai lá, o segundo nível, aliás, o contrário. Se o segundo nível aparece 3 vezes, então você soma todos os elétrons. Beleza? Então vamos lá. Aí aqui fala o seguinte, ó. As luzes de neônio são utilizadas em luzes comerciais pelo seu poder de chamar a atenção e facilitar a comunicação. Essas luzes se aproveitam da fluorescência do neônio, mediante a passagem da corrente elétrica. O neônio é olha lá, coincidentemente, isso aqui foi coincidência, tá? Nossa, achado aqui lá. O neônio é um elemento químico de símbolo Ne, cujo número atômico é 10 e o número de massa é 20. Sobre esse elemento químico, considera as afirmações, né? Primeiro, olha só, ele possui 10 elétrons, 10 prótons e 10 nêutrons. Sim ou não? Bom, se o número atômico é 10, né? Então ele possui 10 prótons, ok. Se o número de massa é 20 menos 10 nêutrons, ok. E ele possui 10 elétrons, se o número de prótons é 10, elétrons também é 10, no seu estado de neutralidade, né? O elemento químico. Então essa daqui é ok. Essa primeira tá certinha. Pertence à família dos metais alcalinos terrosos e apresenta 2 elétrons na última camada eletrônica. Não. Nós vimos a configuração dele. Era isso aqui, não era? Sim. Pera. Ele estava aqui, olha. Primeiro vinha esse, depois esse, não é isso? A última camada eletrônica é a camada 2. E ele tem quantos elétrons? 8. 8 elétrons. É isso? Então, falso.
Na Ele última é um gás, camada. né? Isso aí. Gás nobre. É um gás nobre, muito bem. Na última camada eletrônica de seus átomos encontram 8 elétrons. Exatamente, Sim. verdade. Ok? Então, somente a 1 e a 3. Beleza? Ele é um gás nobre, né? Ele está lá na família dos gases nobres, certo? Os gases nobres, eles têm, por características, né? Eles são inertes, né? Eles não se combinam com outros elementos. E aí, uma coisa em comum entre eles é que eles possuem 8 elétrons na sua última camada, né, na camada de valência. Eles possuem 8 elétrons na camada de valência. E isso, por eles terem essa característica de estabilidade, né, eles são estáveis. Né? Por quê? Né, como nós vimos as ligações químicas, né, os átomos, eles se unem, eles formam ligações químicas entre si para manter o quê? A estabilidade. Né, a estabilidade. Então, quando nós vimos aquele exemplo da ligação iônica, né, você tem uma ligação iônica, você tem então dois elementos químicos, sódio e cloro. Né? O sódio cede um elétron e o cloro ganha um elétron. Né? Então, quando eles fazem isso, eles ganham uma estabilidade. E foi desenvolvida, então, uma regra, que é lógico que não funciona 100%, mas ela funciona para muitos elementos, para muitas ligações, que é a regra do octeto. A regra do octeto, o octeto vem de 8, baseado justamente nos gases nobres. Né? Os gases nobres têm na sua banda lá de valência, na última camada, 8 elétrons. Né? E possuem estabilidade. Então, quando a gente for ver algumas reações, vocês vão ver que, ao garantir a estabilidade, ao fazer as trocas de elétrons, manda para lá, manda para cá, ou ao fazer o compartilhamento de elétrons, vocês vão ver que o número 8 está sempre presente. Né? E esse número 8 se deve, né, a chamada regra do octeto, em função da estabilidade desses gases nobres, né, que eles não precisam se unir para garantir a estabilidade, eles são estáveis, e eles têm 8 elétrons na banda de valência. Tá? Isso aí vai ser uma informação útil para a gente em outros exercícios. Então, bora para outro. Vamos lá. Questão 7. Há 100 anos foi anunciado ao mundo inteiro a descoberta do elétron, que provou uma verdadeira revolução na ciência. Essa descoberta proporcionou à humanidade, mais tarde, a fabricação de aparelhos eletroeletrônicos, que utilizam inúmeras fiações de cobre. Alternativa que indica corretamente o número de elétrons contido na espécie química cobre, né? Aqui no caso nós temos um íon. Então vejam bem, eu tenho um íon positivo, né? Ou seja, eu tenho um cátion, aquele que perdeu elétrons. Ele perdeu quantos elétrons? Ele perdeu 2 elétrons. Né? Quando ele fala assim, a alternativa que indica o número de elétrons contido na espécie é o seguinte: como o número atômico Z, o número de prótons é 29, ele deveria ter 29 elétrons. Só que ele perdeu 2. Por isso que o elemento ficou positivo. Se ele deveria ter 29 e perdeu 2, então ele só pode ter quanto? 27. Ok? Por quê? 27 com 2 que perdeu 29, que é exatamente o número de prótons no estado de neutralidade do átomo. O átomo, na visão de Thomson, é constituído de... Então, gente, isso aí é um modelo, né? Então, isso aí não tem como você justificar, né? Isso é uma alternativa, isso aí é um modelo de Thomson, que era aquele modelo de você ter apenas cargas positivas e negativas, né? Que você tinha como se fosse uma massa positiva com cargas negativas incrustadas nela. Né? Então, assim, o dele não tinha espaços vazios, né? Que vem outro modelo. Os orbitais, aí já com Schrödinger, os níveis e subníveis de energia também, né? Com Schrödinger um pouco, né? Com Bohr. O núcleo eletrosfera também remete ao espaço vazio, então isso tudo foi mais para frente. Então, o dele
que era mais primitivo que todos esses, era simplesmente um modelo de você ter uma carga positiva incrustada, ou cargas positivas, né, incrustada com cargas negativas. Então isso aí simplesmente é um modelo, não tem uma justificativa, né? É o modelo que ele tinha. A questão 9. A espécie química que apresenta 52 prótons, 75 nêutrons e 54 elétrons isso aqui que está na frente, aqui, olha, é o nosso número de massa, é o A. Ele é o A. O número de massa A é o número de prótons Z mais o número de nêutrons N, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, a espécie química apresenta 52 prótons e 75 nêutrons, eu já tenho então meu número de massa, né? Então, meu número de massa vai ser 52 prótons mais 75 nêutrons. Então, meu número de massa aqui, ele vai dar o quê? 127. O único que tem número de massa 127 é esse cara aqui, né? Telúrio. Ah, mas se tivesse outro 127, aí você vem aqui, olha, ele tem 52 prótons, 54 elétrons. Ele tem 2 elétrons a mais, por isso que tem esse 2 negativo aqui, ó. Tá? Então ele tem 2 elétrons em excesso e seu número de massa é 127, ou seja, número de prótons mais número de nêutrons. Ok? Beleza aí, galera? Estão calados hoje? Beleza. Tranquilo, professor. Beleza. Bom, ao resumir as características de um dos sucessivos modelos atômicos de hidrogênio, um estudante elaborou o seguinte quadro. Então, colocou aqui, ó, modelo atômico, características, né? Então, cada modelo atômico é característica. O número de erros cometidos pelo estudante então quer dizer, será que ele acertou tudo, ou se não errou nada, errou 1, 2, 3? Então, na verdade, é o seguinte, tudo isso aqui está certo, né? Dalton, átomos maciços e indivisíveis, né? Então, ele era aquele modelo de Dalton. Dalton retomou em 1800 alguma coisa, aquele modelo lá de 500 anos antes de Cristo, né? Que era o modelo de Leucipo, né? Que era esferas maciças indivisíveis. Thomson, aí veio o elétron de carga negativa incrustado em esfera de carga positiva, que aqui nós falamos na questão anterior, né? Rutherford, elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Não há restrição quanto aos valores de raios de órbitas das energias dos elétrons. Então, é o modelo em que o átomo já tem vazios. E o Bohr, né? O Bohr a gente lembra sempre de quem? Das órbitas, né? Então, o elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva, apenas certos valores de raios das órbitas e das energias dos elétrons são possíveis. Então, ele criou aquele modelo em que os elétrons poderiam ocupar só certas quantidades, certos valores de energia, né? Então, todos esses modelos aqui estão, né, todas essas características dos modelos, elas estão absolutamente corretas, porque são características dos modelos propostos por cada um em sua época. Tá? Questão 11. Em relação aos átomos dos elementos X e Y, né, tem dois elementos, X e Y, sabe o que? X tem 40 elétrons. 40 elétrons. Tá? Então, esse 4 mais aqui, olha, é porque ele perdeu 4 elétrons, por isso que dá 4 positivo. Se ele perdeu 4 elétrons, então no seu estado de neutralidade ele deveria ter 44 elétrons. 44 elétrons é justamente o número atômico, 44 prótons. Então, esse cara tem Z44. Né? X e Y são isóbaros, ou seja, eles têm a mesma massa. Então, a mesma massa de X é a mesma massa de Y, que eu ainda não sei qual. É a mesma, né? Y tem massa 101. Opa, Y tem massa 101. Lembrando que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, né? Então vejam bem, se eles têm o mesmo número de massa, e eu já sei que esse cara aqui tem número Z44, né, o X, ó,
que eu vou fazer para esse X? O número de massa dele é o mesmo número de massa de Y, que é 101, né? 100 não, 101. O número de massa é 101. O número Z, que é o número de prótons desse cara, é 44. Mais o número de nêutrons. Opa, aqui é 101, galera. Então, olha só. N é igual a... Só passa para lá, né? 101 menos 44. É isso? Tá certo ou não? Certinho. Isso aí, né? Beleza? Então é só saber algumas definições. Vamos lá. Essa daqui. Considera o diagrama abaixo de níveis de energia, né? Aqueles níveis de energia que, olha, só que agora está representando, né? De uma forma diferente, que não é a quantidade de elétrons, né? Mas aqui, olha só, o nível quântico 1, 2, 3, 4, né? Espaçamentos diferentes. Aí ele fala o seguinte, que, ó, considera o diagrama abaixo de nível de energia para o átomo de hidrogênio, né? As transições, o que é transições? É um elétron sair desse nível e ir para o nível de cima, ou o contrário, ele sair do nível de cima e ir para o nível de baixo, ou o elétron mudando de nível, tá? Então, as transições em que ocorre a absorção de apenas a absorção de energia são 1 e 2. Por quê? Porque é o seguinte, para o elétron passar de um nível menor para um nível maior, ou de nível interno para um nível externo, ele tem que absorver energia, tem que ganhar energia, né? E somente o nível 1 e 2 está mostrando o elétron indo de um nível inferior para o nível superior, né? Esse 1 ele pula do 1 para o 4. No 2 ele pula do 1 para o 3. E aqui está dizendo o que justamente? Que a energia aumenta, né? Então ele tem uma energia. Cada nível aqui ele tem menos energia, né? Então para ele ter para o nível mais energético, né, a setinha aqui é uma energia, ir para o nível mais energético tem que ganhar energia. Ou seja, tem que absorver energia, né? Nesses dois aqui, no 3 e no 4, ele está voltando de nível. Então ele está perdendo energia, está liberando energia. Ok? Então apenas no 1 e no 2 ele está absorvendo energia. E isso aqui diz tudo, essa seta aqui. Por quê? Porque ela está falando que no sentido para cima, no caso aqui, eu tenho um nível energético maior. Eu preciso de mais energia, né? Eu já de maior, não somente que é 1, 2, 3, 4, né? Mas eu preciso de mais energia. Se eu preciso de mais energia, eu tenho que ganhar energia. Ela tem que ganhar energia para subir de níveis inferiores para níveis superiores. E aí, quando ele retorna ao seu nível de energia, ele libera energia, libera fótons, né? Ou ele libera luz. É a mesma coisa. Ok? Bora lá. Isso aqui é muito legal, pena não vai dar para explorar. Quando a massa de nuvens de gás e poeira de uma nebulosa se adensa, a temperatura aumenta, atingindo milhões de graus Celsius. Então, átomos de hidrogênio se fundem. Olha só, átomos de hidrogênio se fundem. Esse aqui que é o chamado processo de fissão. Fissão nuclear, né? O que é a fissão nuclear? Contrário, né? Exatamente o contrário. O nome já fala, fundo. Isso aqui é a nossa fusão. É a desejada fusão. A fissão nós temos. O que é a fissão nuclear? A fissão é quando você consegue pegar um elemento e dividir em dois. Você rompe o núcleo dele, né? E aí você libera muita energia, como ela sai do núcleo, energia nuclear, para utilizar para várias coisas, né? Fazer bomba, produzir eletricidade, etc. Só que isso gera lixo. Lixo radioativo, que é um problema. No caso que é o contrário, é a fusão. Átomos se fundem, se juntam para gerar um terceiro
E nessa junção também ele libera muita energia. Então é que ele fala, átomos de hidrogênio se fundem, gerando gás hélio. Então, 2 hidrogênios se fundem, formando o hélio. Com a liberação de quantidade fantástica de energia. A energia que chega até a gente, a energia do Sol, né? O Sol ele é uma eterna energia, uma eterna usina de energia nuclear, só que produzido por fusão, né? Fissão. Então ele está ali direto, a todo momento, átomos de hidrogênio se fundindo e formando hélio, e nessa fusão ele emite energia para a gente. A fornalha está acesa, é o Sol. Nasce uma estrela. O Sol é uma estrela, então assim é o nascimento da estrela. Uma das equações que representa esse fenômeno olha só, sem que é energia, né? Energia aqui do hélio. Quilocalorias, 10 a 8 quilocalorias, 3,96 10 a 8 quilocalorias por cada mol. Então, olha só, note que aqui eu tenho 2 hidrogênios, ó, formando o hélio, né? E aí, o seguinte, qual que é a semelhança dos 2 hidrogênios? É o mesmo átomo, né, o mesmo elemento químico, porém, que, ó, se ele é o mesmo, ele tem o quê? Mesmo número atômico. Se ele tem o mesmo número atômico, ele é o quê? Um isótopo, né? Então, 2 isótopos de hidrogênio, né, se fundem para formar o quê? O elemento hélio. Ok? Então, a história é muito bacana, muito bonita, mas a questão é o seguinte, é só observar isso aqui, ó, para ver que eles são isótopos. Se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, um argônio, que nós vimos que o número dele é 10, né? E exemplo, um Na, vamos supor que fosse 10 também, ó. Isso aqui é impossível. Não tem como ter isótopo assim, olha, impossível. Por quê? Porque se esse cara tem 10 e esse tem 10, ou esse cara é tão sódio quanto esse, ou esse cara é tão argônio quanto esse. Não tem como elementos químicos diferentes ter o mesmo número atômico, tá? Essa é a identidade dele. Cada um tem a sua. 14. Então nós temos aí 2 elementos químicos, né? Ferro e cobalto. São espécies de elementos diferentes que possuem o mesmo número de massa. 57. Note que o número atômico é muito próximo. Mas, entretanto, ele não é o mesmo número atômico. Óbvio que são espécies de elementos diferentes, né? Então esse é o mesmo número de massa. Uma característica que os distingue sempre é o número de... Então olha só, esse é o mesmo número de massa, ou seja, eles são isóbaros. Mas o que distingue eles sempre? Esse 26 e 27, eles representam o quê? Prótons no núcleo. Prótons no núcleo é exatamente o que chamamos de número atômico Z, né? Então não é nêutrons, porque pode ser diferente o número de nêutrons. Não é nêutrons eletrosféricos, não existe nêutrons, só existe no núcleo atômico. Não é elétrons no núcleo, os elétrons não ficam no núcleo, ficam na eletrosfera. E não é elétrons na eletrosfera, né? Porque o mesmo átomo ele pode ganhar e perder elétrons. Isso aí não faz com que ele mude, só muda a configuração eletrônica, que ele se torna um íon, ou positivo ou não. Mas não muda para ser outro átomo. Bora lá. Isso. O que acontece? Agora a configuração eletrônica. Vamos lá. Um íon de um elemento químico possui 46 elétrons, 62 nêutrons e carga elétrica mais 1. Olha, já deu informação importante. Se a carga elétrica é mais 1, ele perdeu um elétron. Se ele perder um elétron, no seu estado de neutralidade no átomo, ele tinha que ter 47 elétrons. Se na neutralidade ele tem 47 elétrons, então o número atômico é 47. 47 prótons, que é o número atômico. As alternativas abaixo estão corretas, exceto... Bom, vamos lá. A massa atômica de um isóbaro desse elemento é igual a 109. A massa atômica. O que é massa atômica, galera? Massa atômica é o número atômico, é o número de prótons, 47, mais o número de nêutrons, que é 62.
Então, essa massa atômica aqui, olha, é exatamente 109. É exatamente. Que bom, hein? A massa atômica. Vamos lá, de novo. É o número. Vamos lá. Esse cara que tem 46 elétrons. Só que ele perdeu um. Então, ele tinha que ter 47 elétrons na neutralidade. O seu número atômico, portanto, é 47. Que é o número de prótons. O número de massa é o número de prótons, 47. Mais o número de nêutrons que ele formou no problema, 62. 47 mais 62, 109. Que é o número de massa. A massa atômica de um isóbaro, o que é um isóbaro? É um elemento que tem a mesma massa atômica, né? A massa atômica do isóbaro, esse elemento é igual a 109. Ok. O seu número atômico é 45, não. O seu número atômico, nós vimos que ele é o quê? 47. Acontece que algumas pessoas confundem, né? 46 elétrons mais um, menos um elétron, né? Então, 47, 45 elétrons é o número atômico. Não, negativo, né? O número atômico é 47. Trata-se de um cátion. Se ele perdeu o elétron, de fato ele é um cátion. No seu núcleo existem 109 partículas entre prótons e nêutrons. Sim, que é o chamado número de massa, né? A definição do número de massa. Esse elemento no estado neutro possui 5 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O. Aí eu vou deixar para vocês fazerem e verificar que é verdade, tá? Mas as 5 camadas eletrônicas, só se fazer aqui, ó, 109, só você fazendo aqui, ó, somando aqui, ó, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, 12, nessa ordem, tá? Até dar camada KLMNO. KLMNO é 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que ir até a quinta camada, né, fazendo a configuração eletrônica dele. E de fato vai. Depois vocês tiram a prova dos 9 aí. Beleza? Então, o seu número atômico é 45. É isso aí, galera. Tá, beleza, tá tranquilo. Não é isso? Isso aí é a exceção. Ele não é isso, né? Ele é tudo menos que o número atômico 45. Porque o número atômico é 47. Então, cuidado também com o que está perguntando, né? Vai ser. Vamos lá, questão 16. Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr propôs um novo modelo atômico, fundamentado na teoria dos quanta de Max Planck, né? Teoria dos quanta é engraçado, né? Porque a teoria quântica, né? Ela vem desse termo quanta, que é o quanta, que é um quantum de energia, né? Um pacotinho de energia chamado quantum, né? Só que quando ele fala dos quanta, é porque quanta é uma palavra em latim. Então, o singular é quantum, o plural é quanta, em latim, né? É igual, por exemplo, campus universitário, né? É um campus, 2 campi. Então, campi é o plural de campus. Então, latim, o plural funciona de forma diferente do nosso. Então, a teoria dos quanta de Max Planck, né, estabelecendo alguns postulados, entre os quais é correto citar o seguinte. Né? Aos elétrons dentro do átomo são permitidos somente determinadas energias que constituem os níveis de energia do átomo, né? Isso aí é o que diferenciou o modelo atômico, na verdade, né? Porque o Bohr, né? O modelo do elétron circundando em torno do átomo em órbitas circulares, ele tinha um problema que eu falei para vocês. Qual que é? Vamos relembrar aqui, olha. Aqui eu tenho o núcleo do átomo. Aqui eu tenho o núcleo do átomo, tem prótons e nêutrons, né? E eu tenho a eletrosfera. Na eletrosfera temos os elétrons. Ocorre que os elétrons estão em movimento circular. Todo movimento circular tem aceleração. Qual a aceleração? Aquela que aponta para o centro, aceleração centrípeta.
toda aceleração está ligada a uma força, né? Pode-se até pensar o contrário, que é melhor. Todo movimento circular, ele é circular porque existe uma força centrípeta. A toda força centrípeta está associada uma aceleração pela segunda lei de Newton. A toda força, a toda e qualquer força, a toda e qualquer aceleração está associada à força. Pela segunda lei de Newton, força, massa vezes aceleração, né? Então, existe uma força no movimento circular, força centrípeta. Então, se o elétron tem órbitas circulares em torno do núcleo, então, se ele tem órbitas circulares, automaticamente a órbita circular se deve a uma força centrípeta. Onde há força, há aceleração. Então, o elétron está acelerado. Toda carga acelerada emite energia. Se o elétron está acelerado continuamente, ele emite energia continuamente. Se ele emite energia continuamente, ele vai baixando, a órbita vai diminuindo, até ele colapsar com o núcleo, ou seja, o átomo não existirá mais. Só que o átomo existe. Se o átomo existe, o elétron não pode colapsar. Se ele não pode colapsar, ele não pode ser uma carga acelerada, perdendo energia. Então, esse modelo das órbitas circulares teve que ser abandonado. Aí o Bohr propôs um modelo baseado nos quantas, que são quantidades de energia permitidas. Então, ele impôs que o elétron, ele postulou, né, que o elétron só podia ter, ele orbitava, né, vamos dizer assim, né, ele usava o conceito de órbitas, ele só podia ficar em certas órbitas de acordo com a energia que ele tivesse. Né? Por isso que ele fala, aos elétrons dentro do átomo são permitidas somente determinadas energias que constituem os níveis de energia do átomo. Ele deu a ideia de nível de energia, né, mas esse modelo dele ainda não foi o modelo final. O modelo final foi o modelo de Schrödinger, que pegou essa ideia dos níveis de energias e associou ao princípio de certeza de Heisenberg, né, que fala que não é possível determinar com exatidão a posição e a velocidade de uma partícula subatômica, ou seja, Schrödinger usou a questão das órbitas, mas aí ele criou os orbitais, que é a região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Então a questão probabilística veio com Schrödinger, tá? Então essa é a ideia dos níveis de energias, veio do Bohr, aplicando-se os conceitos da teoria do quanta, no sentido de que só certas energias são permitidas. A energia não pode ser contínua, ter qualquer valor, mas só certos valores estabelecidos, né? Einstein também usou esse modelo para explicar o efeito fotoelétrico. Eu já contei para vocês que deu o Nobel ele em 21. Então, por exemplo, a letra A. Os elétrons são distribuídos em orbitais? Não. Esse não é o modelo de Bohr, esse é do Schrödinger. Quando os elétrons efetuam um salto quântico do nível 1 para o nível 3, libera energia sob forma de luz. Né? Na verdade, quando o elétron pula de um nível menor para um nível maior, nós já vimos que ele vai absorver energia e não liberar energia. Né? A letra D. O átomo é uma partícula maciça e indivisível. Isso é um modelo lá de Dalton, 1800 alguma coisa, de Leucipo, 500 anos antes de Cristo. Né? Esse é o modelo rudimentar do átomo. Letra E. O átomo é uma esfera positiva com partículas negativas incrustadas na superfície. É o modelo do pudim de passas, né? Que é o do Thomson, que nós também já vimos. Então, letra C é o modelo do Niels Bohr. 17. O elemento químico B possui... vamos colocar aqui. São três, né? A, B e C. A, B e C. Vamos lá. O elemento químico B possui 20 nêutrons e é isótopo do elemento A. O que quer dizer isso? Quer dizer que o número atômico de
B e de A tem que ser o mesmo, né? Eles são isótopos. São isótopos. Mesmo átomo, né? São isótopos. O elemento A, que possui 18 prótons. Então, olha só. O elemento químico B possui 20 nêutrons. E é isótopo do elemento químico A, que por sua vez possui 20 prótons. Se o elemento químico A possui 20 prótons, o número atômico dele possui 18 prótons, o número atômico dele é 18. E se B e A são isótopos, quer dizer que eles têm o mesmo número atômico. Então B também tem 18, é isótopo, né? E além disso, o elemento químico B possui o quê? 20 nêutrons. Então, se ele possui 20 nêutrons, vou deixar essa informação por enquanto aqui, né? Porque não dá para... Não fala que são isóbaros, vamos lá. O elemento B possui 20. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos resolver aqui o número de massa do elemento A. Gente, esse A aqui, ó, é número de massa, tá? Vou colocar aqui, ó, massa. Massa. É o número de massa, tá bom? Não é o A, não é esse A aqui, ó. Então, o elemento A, o elemento químico A, tem número de massa igual a... O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Entendeu? O número de prótons mais o número de nêutrons. Como ele tem 20 nêutrons, o seu número de massa é 38. Ok? E por sua vez, A possui 18 prótons e isóbaro do elemento químico C. Ele é isóbaro do elemento químico C. Então, o elemento químico C, ele tem o mesmo número de massa do A, né? Ora, o A tem um número de massa 38. Então, o C também tem um número de massa 38. O que mais? Isóbaro do elemento químico C, que tem 16 nêutrons. Ora, o elemento químico C, ele tem 16 nêutrons. Se o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, né? E o número de massa só apagar isso aqui. O número de massa do C é 38, eu já posso afirmar outra coisa aqui, ó. Eu já posso achar o número Z do elemento C, né? Então, olha só, número de massa 38 menos o número de nêutrons, que é 16, eu vou ter um número Z aqui, olha, 22 para quem? Para o elemento C, tá? Então, pode-se afirmar que os elementos químicos A e B, C apresentam respectivamente os números atômicos iguais. É o número atômico e o número Z. Então, A tem número atômico 18, B tem número atômico 18 e C tem número atômico 22. Ok? Certo aí, galera? Certinho, pessoal. Vamos lá. 18. Anualmente, cerca de 10 milhões de pilhas, além de 500 mil baterias. Isso é lá em 99, hein? Sei lá onde é que vocês estavam, engatinhando, vocês estavam aí já. 99. Aliás, esse teste foi 99, né? Mas a reportagem aqui, ó, 98, mais antiga ainda. Anualmente, cerca de 10 milhões de pilhas, além de 500 mil baterias de telefone celular, são jogadas fora na cidade do Rio de Janeiro. Elas têm elementos tóxicos, como chumbo, mercúrio, zinco e manganês, que provocam um grave problema de saúde. Dos 4 elementos citados, chumbo, mercúrio, zinco e manganês, aqueles que possuem sua distribuição eletrônica, elétrons desemparelhados. Ah, não, esse aqui eu vou ter que deixar para depois. Lembrei. Depois a gente vai precisar ver isso aqui, ó. Então deixa isso aqui no stand-by, tá? Deixa isso no stand-by porque
Não é que é difícil, não, é porque a gente tem que ver só algumas regrinhas a mais, né? Regra de Hunt, né? Porque depois que a gente faz a distribuição eletrônica, a gente vê como que esses elétrons estão, né, em função do seu spin, que é aquele quarto número quântico, né? E aí, conforme o número, eles são organizados pelo número de spin, a gente vê se eles estão desemparelhados ou não. Então deixa, por favor, essa questão aí no stand-by, né? Não precisa entregar com ela não, tá? Mas a gente volta nela, porque a gente vai precisar desse conceito aí de elétrons desemparelhados. Mas é essa daí, tá? Não adianta saber que é essa, você entendeu por quê. Bora pra frente. Quando se salpica, né, quando se coloca uma pequena quantidade de cloreto de sódio ou bórax, né, que é o boreto ou borato de sódio, né, diretamente nas chamas de uma lareira, obtém-se chamas coloridas, né? Isso aí vocês percebem claramente quando você está cozinhando alguma coisa lá no fogão e de repente um arroz, por exemplo, um macarrão, né, com sal, de repente, devido ao excesso de proteína, ele forma aquela espuma, né? Ele forma aquela espuma e se ele tiver tampado, ele pode derramar, né? E às vezes quando ele pinga aquele líquido salgado no fogo, você vê que realmente você tem chamas coloridas. Isso é em função do sal. Isso é um fenômeno quântico, né? Que é excitação de elétrons. Obtém chamas coloridas. Isso acontece porque nos átomos da substância, os elétrons excitados, o que acontece com esses elétrons excitados? Absorvem energia sob forma de luz, neutralizando absorve energia em forma de luz negativo, né? Você não ouve por que não. Mas esse aqui, ó, retornam a níveis energéticos inferiores, devolvendo energia absorvida sob forma de luz, né? Então, o colorido que você vê é luz. O colorido que você vê é luz. E ele emite essa luz por quê? Porque ele libera energia, né? O que é essa tal de excitação dos elétrons? Eles mudaram de um nível menor, nível energético menor, para um nível energético maior, tá? Você cedeu energia para ele de alguma forma, né? Seja lá qual foi esse tipo de energia, se se são ondas eletromagnéticas, você emitiu energia para esse elétron, ele ficou no estado chamado excitado, mudou de níveis inferiores para níveis superiores, né? Então ele absorveu energia. Quando ele retorna aos níveis energéticos anteriores, inferiores, o que ele faz? Ele libera energia sob forma de luz. É isso que acontece. Tá? Então ele emite a luz quando ele devolve energia, né? Quando ele vai de um nível superior para um nível inferior. Então por isso que aqui, ó, por exemplo, absorve energia sob forma de luz. Não. Recebe um conjunto de energia e distribui-se ao redor do núcleo, não, porque ele não está recebendo, ele está liberando. Emite energia sob forma de luz. Emitem energia sob forma de luz e são promovidos para as órbitas mais externas. Não, quando ele emite energia, é porque ele está vindo para órbitas inferiores. Saltam para níveis mais... Não, então sempre é isso, ó. Liberou energia porque está indo do nível superior para um nível inferior, tá? Ele está baixando o nível. 20. Só um minuto. Caraca, hein? 9,7. 20. A análise da distribuição eletrônica dos elementos ao longo da classificação periódica fornece-nos uma série de características quanto ao comportamento químico desses elementos, né? É aquilo que eu falei com vocês. Quando você tem uma distribuição eletrônica, você dá várias informações para aquele elemento químico, né? Através da sua distribuição de elétrons, né?
Você pode ter duas distribuições eletrônicas pela a distribuição geométrica e níveis de energia. A gente faz geralmente nível de energia. Sendo dadas distribuições eletrônicas para os átomos genéricos A, B, C e D no estado fundamental, é correto afirmar aqui. Então tem 4 átomos genéricos, A, B, C e D, e eles estão listados aqui, né? E aqui nós temos as respectivas configurações eletrônicas, né? Só que todos estão no estado fundamental, né? Ou seja, eles estão no estado de neutralidade eletrônica. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, é possível, correto, afirmar que, no caso, vamos ver essa e ver alguma outra. O íon estável correspondente ao elemento A possui distribuição eletrônica deste modo. O íon estável correspondente ao elemento A possui eletrônica 1s2, 2s2, 2pc. Bom, primeiro, o que é o íon? O íon é aquele que ganhou ou perdeu elétron. Se eu pegar essa configuração eletrônica aqui, olha, e comparar com essa, para as duas se equivalerem, né? Porque aqui os elementos estão no estado fundamental. É neutralidade. O número de elétrons igual ao número de prótons. Quando eu falo íon, é porque ele ganhou ou perdeu elétron. No caso aqui, olha, para passar deste estado de distribuição eletrônica, configuração eletrônica, para este estado, estado letra C, note que esse cara aqui foi eliminado. Ó. Esse nível energético. Esse um elétron, ele foi embora. Né? Agora, eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Este cara aqui, ele tem 2, 4, 10, 11. Ou seja, o número de elétrons é 11. Se ele está no estado fundamental, o número atômico é 11. Aí eu pergunto para vocês, olha na tabela periódica e fale comigo. Qual elemento químico possui o número atômico 11? Olhem para a gente. É o sódio. É o sódio. Na é o sódio. Ele possui número atômico 11. É o sódio, né, galera? Então, olha só. Esse sódio, aqui, olha, é um íon de sódio. Se ele tem 10, ele não vai ter 10 prótons, né? Porque isso aqui é a identidade do elemento. Então, ele vai ser o Na com menos aqui, ó. Aliás, com mais, né? Com mais ou mais um, tá? Mais ou mais um é a mesma coisa. Porque significa que ele agora ele perdeu elétrons, ele é um cátion, né? Ele tem um elétron a menos, ou um próton a mais. Tá? Então, esse cara aqui, olha, é um instável. Só para completar aqui, depois vocês analisam as outras, tá? Mas só para completar aqui, olha para mim aí qual que é o número atômico do cloro. Olha o número atômico do cloro, por favor. Cloro é o 17. Cloro é o 17, galera. Cloro é o 17. Quer ver uma coisa interessante? A gente já sabe que o cloro com o sódio, eles formam o cloreto de sódio, que é o sal, né? E esse tipo de ligação é uma ligação iônica, ou seja, é o perde-ganha de elétrons, né? Nós já vimos aqui que o sódio, ele está perdendo um elétron, né? Ele está perdendo um elétron. Ora, se ele está perdendo um elétron, quem vai ganhar é o cloro. O cloro vai ficar esse aqui, ó. O cloro vai ficar aqui, ó, menos 1, né? Quem vai ganhar um elétron. Agora, então, uma carga negativa com uma carga positiva, ocorre a atração eletrostática ou coulombiana, né? Pela lei de Coulomb. Vamos olhar o seguinte, ó. Ele tem 17, né? Qual que seria a configuração eletrônica dele? Vamos lá. A configuração eletrônica dele seria
se eu pegar aqui do sódio, o sódio já tem 11 aqui, né? Então depois então o sódio vem aqui, ó, 2P6, 3S1. Vou complementar aqui, ó, 3S2, então eu tenho 12. Se eu pegar 3P6, eu tenho 18. Então, na verdade, o cloro, ele termina com 3S2 e 3P5. 3P5, deixa eu só apagar isso. 3P5. Quer ver que interessante isso aqui, galera? 3P5. Vamos lá, de novo, né? Eu não fiz o resto da configuração eletrônica, não, só fiz o final, tá? Se eu pegar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, né? Por quê? Porque aqui, ó, 2, 4, 6, 12. Se eu pegar 6, dá 18, mas ele não tem 18 prótons, então ele não vai ter 18 elétrons, tem 17. Então por isso que terminou no 3P5. Ok? 3P5. Aí, o que acontece? Esse cara aqui, olha, o último nível de energia dele, a banda de valência, que ou a valência, né? Que é a quantidade de elétrons. Que a quantidade de elétrons aqui, olha. Então, esse aqui é do cloro, do sódio. A arte aqui tá batendo feio, né? Isso aqui é uma arte. Então, esse aqui é o último nível energético do sódio. Olha só, ele tem um elétron na sua banda de valência. O cloro, nós acabamos de verificar que o cloro é o 3P, é o 3S2, 3P5, ou seja, o cloro ele tem 7 elétrons na sua banda de valência e o sódio tem 1. Lembra da regra do octeto? Olha a regra do octeto. 7 na banda de valência, mais 1, 8. É a regra do octeto. Então, a fim de estabelecer por que ocorre a ligação química, essa ligação iônica, né, do perde-ganho de elétrons do sódio para o cloro, para garantir a estabilidade. A estabilidade é um modelo baseado na estabilidade dos gases nobres, que tem 8 elétrons na banda de valência. Então, esses dois caras, eles vão ficar com o quê? Eles vão ficar com 8 elétrons também. Por quê? Porque a partir do momento que o sódio perde 1, olha aqui o íon dele como fica, olha. A banda de valência dele agora é essa, ó, a camada de valência. Então, na camada de valência, ele passa a ter 8 elétrons. Porque ele cedeu 1 para quem? Para o cloro. E, por sua vez, o cloro, que tinha 7 na sua camada de valência, ele passa a ter mais 1 aqui, ó. Então vai ter 8. Então, ambos ficam com 8 elétrons na sua banda de valência. Então, a regra do octeto. Então, por isso que eles conseguem se ligar e formar a estabilidade, né? Onde esse cara perde um elétron, né? Então ele fica positivo e esse cara ganha um elétron, fica negativo. Então, quer dizer, no simples exemplo desse, nós mostramos configuração eletrônica, regra do octeto, ligação iônica, certo? E aí depois vocês analisam as outras, gente. Por exemplo, essa aqui, olha, o átomo do elemento C, né, que é o carbono, possui 5 elétrons em sua camada de valência. Isso é falso. Por que é falso? Quantos elétrons ele possui na camada de valência aí, galera? Tô falando do elemento C aqui, ó. Esse C aqui não é de carbono, não, tá? Esse C daqui. Não tem nada a ver, não. Vamos lá. Pode até coincidir, mas não é. Também não é, não, porque o número atômico do carbono é 6. Ali já deu muito mais. Vamos lá, galera. Por que esse C, esse elemento químico C, por que ele não tem 5 elétrons na sua camada de valência? E se ele não tem 5, ele tem quantos? Quem vai me responder isso? Tem 7 elétrons. 7 elétrons. Olha só, gente, essa configuração aqui ela não está por nível de energia. Tanto que o último nível de energia, que é o 4, né? O 4 é o maior nível de energia.
Aí você pensa, o 4 está aqui com 5 elétrons. Por isso assim, não, olha aqui, ó. Tá vendo? Porque ele não está na ordem, a distribuição dele aqui é geométrica, ele não está na ordem, na distribuição por níveis de energia. Então, o maior nível de energia que tem é o 4. E no nível de energia 4, eu tenho 2 mais 5 elétrons. Eu tenho 7 elétrons e não 5, como parece nos enganar. Então, exatamente, ele tem 7, tá bom? Depois vocês analisam as outras aí, porque a gente vai aprendendo mais e treinando mais. 21. Ao se transformar em um íon estável, um átomo de magnésio, número atômico 12, e um átomo de oxigênio, número atômico 8, respectivamente, aí vamos lá, é o perde e ganha, né? Essa daqui. Por quê? Perdem-se e ganham-se 2 elétrons, respectivamente. O que ele está dizendo? Que o magnésio ele vai perder 2 elétrons, né? Para se transformar em um íon, vai perder 2 elétrons. E ele vai falar que o oxigênio ganha 2 elétrons, né? Se eu analisar aqui, ó, o magnésio, no seu estado estável, enquanto átomo, né? Ele tem número atômico 12, então 12 elétrons. Se eu analisar aqui, olha, 2, 4, 6, 2, 4, 10, 12, né? Ele para isso aqui, olha. Ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, porque o maior nível energético é 3. Ele tem 2 elétrons. Se ele tem 2 elétrons, para ele se transformar em um íon, de fato ele tem que perder os 2. De fato ele perde os 2 elétrons, né? Agora, se eu pegar o oxigênio, então esse aqui está certo, ó. Ele perde 2 elétrons, olha só. Que são os elétrons da sua camada de valência. Agora, olha só, o oxigênio, 8, né? Então tá aqui, ó, 2, aqui são mais 2, 4. Então vem para esse aqui, ó. Termina aqui, ó. 2, 4, 10, né? Só que na verdade o atômico dele é 8, né? Então vem 2, 4, 10, então aqui são 4, né? Aqui são 4 para dar 8. Ok? Então, para ele virar um íon, ele ganha 2 elétrons. Olha só o último nível dele. O último nível dele é 2, S2, 3, P4. 3P4 não, pera lá. 2P4. Essa aqui, ó, é a banda de valência dele, né, que é o maior nível de energia. Eu quero que alguém me explique por que eu sei que ele ganha 2 elétrons. Eu quero que alguém me explique por que eu sei que ele vai ganhar 2 elétrons. E aí? Por que esse cara aqui ganha 2 elétrons? Você pode explicar também do mesmo modo que por que o outro... Aqui, ó, o outro, ele é esse aqui, ó. O magnésio. Esse aqui é o oxigênio. O magnésio... O magnésio é o seguinte, aqui, ó. O número atômico dele é 12, então vai ser 2, 4, 10, 12, né? O dele tá aqui, ó. Vou colocar a configuração dele, é 1s2. Que benção. S2. Vai, filho. Aqui não pesca, não. 1s2, 2s2, 2
2P6. Esse, que maravilha, né? E 3S2. Olha só, tá fácil eu ver que esse cara vai perder 2 elétrons, mas tem uma outra explicação. Agora eu quero saber por que esse cara aqui vai ganhar 2 elétrons. Alguém saberia me explicar? Por que esse cara aqui vai ganhar 2 elétrons? Eu não sei explicar. É o seguinte aqui, olha. Esse cara aqui, para dar um íon estável, quem garante a estabilidade do íon ou da ligação química, ou seja, do sólido iônico ou do sólido covalente. Então, quando eu tiro esse cara, olha quantos elétrons que fica de valência. 8. Regra do octeto. Esse cara aqui, olha o último nível dele, que eu tenho, que é o 2. Ele tem a valência 6. Então, para seguir a regra do octeto, para garantir a estabilidade, ele tem que ganhar 2. Quando ele ganha 2, ele passa a ter lá na sua banda de valência, sua camada de valência, 8 elétrons. E aí ele fica estável, segundo a regra do octeto. Então, um perde 2 para ficar com 8. O outro ganha 2 para ficar com 8. Fica com 8 onde? Na camada de valência. Por que 8? Estabilidade, regra do octeto. Ok? Quase no final da primeira, né? No final da aula também. Questão 22. Dos íons abaixo, aqueles que possuem o seu último elétron representado em 2P6, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, Por que esses dois? Vamos lá. Depois vocês entendem por que não os outros lá. Se eu pegar aqui o 1, é o sódio, né? É o sódio. Aqui tem 2, 4, 10, 12. Né? Pera lá. 2, 4, 10. Aí aqui tem... tem 1, né? Porque tem que dar 11, então aqui tem 1. E aí, olha só, dos íons abaixo, mas como ele é um íon, ele perdeu esse 1. Se ele perdeu esse 1, ele volta para quem? 2P6. Então o seu último elétron está aqui, ó, 2P6. Ok? E o 4, que é o flúor. O flúor, na mesma esquemática, aqui, olha, se aqui tem o número de elétrons é 9, mas se aqui tem menos 1, então quer dizer que é 8, né? Então 8 aqui, ó, 2, 4, 8. O último elétron está aqui, ó, 2P6. Então vocês podem fazer até para o restante, né? Para conferir, mas aqui, olha, aqui já vai ver que dá pau, ó, 19, né? 19 menos 1 elétron e 20. Então aqui já vai dar pau, mas pode fazer, ok? Então usando aí a configuração de Linus Pauling. 23. Essa 23 aqui, gente, é uma das que eu também vou deixar para frente, tá? Então é a segunda questão que nós vamos deixar para frente. Essa aqui não, porque eu não expliquei estados de oxidação. Então nós vamos precisar também, eu vou explicar, mas por enquanto deixa essa no stand-by. Tá? Letra D, mas temos que entender por quê. 24. Sobre a estrutura atômica, né, configuração eletrônica e periódica química, é correto afirmar que o elétron... vamos para a justificativa, né? Depois a gente volta às outras. Então, sobre a estrutura atômica, configuração eletrônica, periodicidade química, é correto afirmar que... Então, o íon, estrôncio, aqui no caso é um cátion,
o cátion de estrôncio, né, que perdeu 2 elétrons, possui a configuração eletrônica desse modo. Então, ó, dá uma treinadinha em configuração eletrônica, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou deixar para vocês justificarem, tá? Mas é mamão com açúcar, agora vocês já sabem. Como é que eu vou pegar isso aqui? Eu vou pegar simplesmente o número atômico do estrôncio, né, o Z dele, lá na tabela periódica, e vou fazer a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, né? Vocês vão concluir que é essa daqui. Beleza? E a nossa última aí é o seguinte: uma distribuição eletrônica possível para o elemento X que pertence à mesma família do bromo, distribuição eletrônica possível para o elemento X que pertence à mesma família do elemento bromo, cujo número atômico é igual a 35, Então, o que é uma família? Gente, eu pus a família aqui para vocês verem, tá? Tá aqui a família dele. As famílias, elas são organizadas na vertical, né? Na vertical. Então, essa aqui é a família do boro, tá? Do boro não, do bromo. Família do bromo. O número atômico do bromo é 35. Né? Tá aqui, ó, o número atômico dele tá aqui, 35. Ele quer saber dessas configurações, quem pertence, uma distribuição eletrônica possível elemento X que pertence à família do elemento bromo, né? Quem pertence. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a configuração eletrônica aqui, né? Se eu pegar, por exemplo, ó, é lógico que aqui eu já apresentei para vocês, né? Mas o que vocês têm que fazer resolver essa questão? Vocês têm que somar os elétrons todos aqui, né? Se eu somar os elétrons todos aqui, eu vou ter o quê? 2, 4, 9. 9. Se eu ver que esse elemento tá aqui, o flúor. Eu vou somar esse elemento aqui, olha. 2, 4, 6, né? Dá 10, 12, 13. 13. Quem que tem 13 elétrons, ou seja, quem tem 13 prótons, mas não 13, lá não tem ninguém, tá vendo? Então, quando vocês somarem aqui, olha, 2, 4, 6, cadê? Então, o que eu tenho que fazer aqui, olha? Somo todos os elétrons, o número de elétrons é igual ao número de prótons, né? Vocês vão verificar que o único elemento cujo o número de prótons, ou cujo o número atômico está aqui, é esse aqui que é o flúor. Ok? Em cima, ó. É o flúor. Tá? Que dá 9. Né? Nenhum desses está aqui, ó. Nenhum deles. Aqui, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse grandão aqui, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 25. Olha lá. Ninguém aqui tem 25, ó. Cadê? Tá vendo? Vamos comparar. 2, 4, 10, 11. Cadê o 11 aí? Não tá. Ó, 2, 4, 6. Cadê o 6? Z igual a 6. Não tá. 2, 4, 10, 12, 13. Não tá. Então, só tem um elemento químico aqui que pertence à família desta coluna do bromo. Quem é? Flúor. Só isso. Beleza? E assim encerramos então.